Hoje vamos conversar sobre a autoria do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Quem realmente escreveu este texto chamado Evangelho segundo Marcos, que é o segundo evangelho que está em nossas Bíblias? A tradição da Igreja atribuiu, desde o segundo século, a autoria do Evangelho a um discípulo que acompanhou Paulo e que mais tarde teria acompanhado Pedro, chamado João Marcos. Ele seria filho de uma mulher chamada Maria de Jerusalém. Marcos ele aparece algumas vezes no livro de Atos dos Apóstolos. Ele é mencionado por Paulo em suas cartas e também é mencionado por Pedro. Foi realmente ele que escreveu o texto que hoje nós chamamos Evangelho segundo São Marcos? A maioria dos estudiosos pensa que não. Marcos não foi o autor que compôs o Evangelho de Marcos tal qual ele está hoje em nossas Bíblias. Embora alguns ainda defendam que Marcos pode ter sido autor de um proto-Marcos ou um deuteromarcos, O nosso Evangelho de Marcos ele foi composto por 2 ou mais evangelhos diferentes que se combinaram e formaram o que hoje nós chamamos de Evangelho de Marcos. E há vários indícios internos, principalmente as repetições do Evangelho de Marcos, que apontam nessa direção. Mas alguns também apontam que as repetições, eventos que acontecem 2 vezes no Evangelho de Marcos, se dão mais por uma questão estilística do autor do que realmente por ser 2 evangelhos que se foram fundidos. Seja como for, por que é que a maioria dos estudiosos não acredita que Marcos seria o compositor principal que escreveu de fato esse texto conforme as pregações orais de Pedro? Esta tradição que chegou até Irineu de Lyon, ela veio de padres mais antigos da igreja, entre eles Papias de Herápolis, escrevendo por volta de 110 a 130 depois de Cristo. Basicamente, Papias não faz nenhuma citação que nós saibamos, pelo menos, ao Evangelho de Marcos, tal qual nós o conhecemos hoje, e o fato de ele afirmar que o Evangelho apresentava os ditos de Jesus sem ordem particular leva muitos estudiosos a desacreditar deste testemunho de Papias de Herápolis. Basicamente, muitos acreditam que Papias estava se referindo a algum outro evangelho, algum outro texto, e isso acabou sendo confundido com o evangelho que nós temos hoje na nossa Bíblia, o segundo evangelho, que hoje nós chamamos de Evangelho segundo Marcos. Uma análise interna das características do texto levam a maioria dos estudiosos a perceber que o texto do Evangelho de Marcos que nós conhecemos hoje não foi escrito por um judeu, não foi escrito por alguém que fosse de origem judaica. Por quê? O autor do texto claramente demonstra não ter familiaridade com o território, o espaço geográfico da Galileia e da Judéia. Em suas narrativas, ele apresenta a geografia local de uma forma muito confusa. Um dos mais notáveis é no capítulo 5, quando Jesus chega no vilarejo em que ele vai expulsar demônios e manda os demônios entrarem em porcos, e os 2.000 porcos saem em manada e caem no mar. Só que o vilarejo em que Jesus se encontra nesta perícope é muito distante do mar, não é? Mas o autor narra a passagem como se Jesus já descesse do barco, entrasse no vilarejo, expulsasse os porcos e os porcos caíssem em manada. Só que quando se olha no mapa, percebe-se que o vilarejo está bem distante do mar da Galileia. Há outros problemas também, outras passagens problemáticas, né? Então percebe-se que o autor não tem uma noção muito bem estabelecida da geografia do local. O autor também se confunde muito em fazer citações da Bíblia hebraica. Já no segundo versículo, no primeiro capítulo do Evangelho de Marcos, o autor diz, como está escrito no profeta Isaías: eis que envio meu mensageiro à tua frente.
para preparar o teu caminho. Isso é de Malaquias, não é de Isaías. Então parece que o autor está bem confuso também, não é? Está se confundindo ao fazer as citações do Antigo Testamento, que Jesus, no Evangelho de Marcos, afirma que Abiatar era o sumo sacerdote, sendo que não, parece que o sumo sacerdote na época, na verdade, era Abimeleque. Enfim, então o autor se confunde bastante. Vou ser justo, tá? Eu também me confundiria, porque realmente pode ser muito confuso mesmo às vezes, né? Mas, então, essa percepção de que o autor faz essas confusões de geografia, essas confusões à hora de citar a Bíblia hebraica, não é, o Antigo Testamento, essas confusões diversas do autor, levam muitos a pensar que ele provavelmente não era alguém de origem judaica, e há vários indícios de que esse autor ele era de origem gentílica, ou seja, era um autor que veio do mundo pagão e que se converteu ao cristianismo, né? Ele não seria, portanto, então, João Marcos de Jerusalém, filho de Maria, um judeu. Não. O autor do Evangelho de Marcos, que está em hoje em nossas Bíblias, o segundo Evangelho, era alguém que veio de origem pagã, né? E é um autor anônimo, ele não se coloca no texto, ele nunca se identifica nem como Marcos, nem como qualquer outra pessoa, não há nenhuma indicação interna de quem seria o autor do texto, certo? Existe uma teoria de que o menino que foge nu, no capítulo 14 do Evangelho de Marcos, na cena da prisão de Jesus, seria o próprio autor. Eu particularmente não acredito muito nessa teoria, mas mesmo que ela fosse verídica, por que alguém pensaria que esse menino que foge nu seria especificamente João Marcos, não qualquer outra pessoa da ressurreição, não é? As mulheres encontram a tumba vazia e nessa tumba o menino, né? É o mesmo termo em grego, não é? Então parece que esse menino seria na verdade algo alegórico e não uma pessoa assim que seria o autor do texto. O autor do Evangelho de Marcos faz críticas bem duras também aos apóstolos, inclusive a Pedro. Há sim várias características do texto que parecem realmente dar um destaque maior à figura de Pedro, porém é bastante claro que o autor também faz muitas críticas a Pedro e aos apóstolos. Então, várias vezes no Evangelho de Marcos, os apóstolos são apresentados como pessoas orgulhosas, como pessoas difíceis, lentas para compreender. Jesus precisa repreender várias vezes os apóstolos no Evangelho de Marcos, que é meio suavizado nos outros evangelhos de Mateus e de Lucas. E no Evangelho de Marcos não há a cena em que Jesus, após a profissão de fé de Pedro, diz a ele, não é? Feliz tu, Simão, filho de João, filho de Jonas, não é? Porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, foi o Pai que está nos céus. Eis que eu te darei as chaves do meu reino, tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Essa passagem ela é exclusiva de Mateus, ela não aparece em Marcos. E se Marcos foi um seguidor de Pedro, Marcos provavelmente teria incluído isso no Evangelho também, não é? Porque ele não faria isso? Seria esquecimento? Modéstia da parte do autor? Não faz muito sentido, né? A hipótese mais provável é que o autor não era alguém que realmente seguia Pedro, né? E na verdade o autor parece em muitos pontos ser antipetrino, porque ele dá muito destaque também à questão da negação de Pedro, né? Pedro negando Jesus 3 vezes. Jesus, quase imediatamente após a profissão de fé de Pedro, repreende Pedro. Pedro repreende Jesus por afirmar, por fazer o primeiro anúncio da paixão, afirmar que ele iria sofrer muito e ser morto. E Jesus então chama Pedro de Satanás. Tudo isso aponta na direção de que o autor não era alguém que era muito fã de Pedro. O autor aparentemente era mais paulino em vários aspectos, certo? Então, houve um conflito no cristianismo primitivo entre aqueles que eram mais judaizantes, que é o lado de Pedro e de Tiago, e aqueles que eram mais abertos aos gentios, que é o lado principalmente de Paulo.
E o autor claramente toma muito mais o lado de Paulo do que de Pedro ou de Tiago, né? O autor é um autor, então, paulino, fortemente inspirado pelo apóstolo Paulo. Embora Paulo nunca apareça no Evangelho de Marcos, claramente o autor do Evangelho de Marcos acredita que Paulo, sim, é que é o apóstolo ideal, né? Ele que foi o último dos apóstolos é, na verdade, o primeiro apóstolo. Um autor, ele vai desconsiderando e desconstruindo a figura dos outros 12 apóstolos, apresentando-os como doentos, às vezes até traidores, para então enaltecer de uma forma velada nas entrelinhas a figura do apóstolo Paulo. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe, comente. Fiquem todos com Deus, a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.